Imagina dois profissionais de educação física. Os dois têm o mesmo diploma, o mesmo conhecimento técnico, a mesma capacidade de montar um treino. Mas um deles, diante de um aluno iniciante e inseguro, escolhe ter paciência, respeitar os limites daquela pessoa, celebrar cada pequeno progresso. E o outro escolhe expor o aluno, forçar além do que o corpo aguenta, humilhar na frente dos outros para motivar. Mesma formação, mesma técnica, comportamentos completamente diferentes. O que separa esses dois profissionais não é conhecimento, é ética. E é sobre isso que a gente vai fechar o módulo hoje. Seja bem-vindo de volta ao canal Educação Física em Áudio. Neste episódio vamos tratar do módulo 4, Introdução à Educação Física, episódio 6, Ética na Educação Física. A responsabilidade de trabalhar com pessoas. Este trabalho foi elaborado por mim, Fábio Viegas. Eu sou estudante de educação física que busco compartilhar o meu método de estudo e democratizar o ensino no Brasil. Obrigado por estar aqui e aproveite o conteúdo. O conhecimento muda vidas, nunca se esqueça disso. Parte 1. O que é ética, afinal? A ética é uma das questões mais antigas e mais fundamentais da filosofia. Desde os tempos de Sócrates, Platão e Aristóteles, os pensadores já percebiam que ela era essencial para a vida em sociedade. Aristóteles, inclusive, não aceitava um mundo sem ética. Para ele, ela fazia parte da própria natureza do ser humano. A palavra ética vem do grego ethos, que significa costume, hábito, modo de ser. É uma característica humana construída ao longo da história, a partir das relações entre as pessoas nos ambientes onde vivem. Tem um filósofo brasileiro contemporâneo, o Mário Sérgio Cortella, que define ética de um jeito que eu acho muito claro. Ele diz o seguinte: a ética é o conjunto de princípios e valores que orientam a nossa conduta na vida junto com os outros. É aquilo que faz a fronteira entre o que a natureza manda e o que a gente decide. A ética é o que orienta a nossa capacidade de decidir, julgar e avaliar. Repara nessa ideia. A ética é sobre escolha, sobre aquilo que a gente decide fazer, mesmo tendo a opção de fazer diferente. E Cortella resume tudo numa frase simples e bonita: ser humano é ser junto. A ética existe justamente porque a gente não vive sozinho. Parte 2. A diferença entre ética e moral. Tem dois termos que a gente usa quase como sinônimos no dia a dia, mas que têm diferenças importantes: ética e moral. A moral vem do latim mores, que também significa costumes. A moral é o conjunto de normas que regulam o comportamento das pessoas em sociedade. São as regras que a gente adquire pela educação, pela tradição, pela cultura. A moral diz o que é certo e o que é errado dentro de um determinado grupo social. A ética é um pouco diferente. Ela é a reflexão sobre essa moral. Enquanto a moral estabelece as regras, a ética investiga e explica essas regras. A ética pergunta: por que isso é considerado certo? Por que isso é considerado errado? Essa regra faz sentido? Ela é justa? Deixa eu dar um exemplo para ficar claro. A moral diz: não minta para o seu aluno. Isso é uma norma. A ética pergunta: por que não mentir? E chega a uma resposta refletida, porque a confiança é a base da relação entre profissional e aluno, e a mentira destrói essa confiança. Ou seja, a moral age muitas vezes pela tradição e pelo hábito. A ética age pela convicção e pela inteligência. A pessoa ética não faz o certo só porque sempre foi assim. Ela faz o certo porque entende e acredita no porquê. Parte 3. O que é ser ético?
Então, na prática, o que significa ser uma pessoa ética? Tem uma definição no material da disciplina que eu achei muito completa. Ser ético é, primeiro, cuidar de si mesmo, para ter uma existência digna. Depois, cuidar dos outros, através de uma convivência solidária. É exercer a liberdade como um direito, mas também assumir a responsabilidade como consciência dos próprios atos. É conhecer e reconhecer os limites da própria liberdade. Ou seja, ser ético não é só seguir regras, é ter coerência entre o que você acredita e o que você faz. É ser leal a si mesmo e, ao mesmo tempo, conciliar esse agir pessoal com os interesses coletivos. E aqui tem um ponto que conecta com tudo que a gente viu nesse módulo. A ética exige reflexão, exige pensar sobre o porquê das nossas atitudes. E a maioria das pessoas, na correria do dia a dia, quase não para fazer isso. A gente age por hábito, por costume, por automatismo. Ser ético é justamente romper esse automatismo e trazer consciência para as próprias escolhas. Parte 4. Por que a ética é tão importante na educação física? Agora vamos para o ponto central. Por que a ética é especialmente importante para quem trabalha com educação física? Porque o profissional de educação física trabalha diretamente com pessoas, com corpos, com a saúde, com a autoestima, com o bem-estar físico e emocional de seres humanos. E essa responsabilidade é enorme. Pensa no nível de confiança que um aluno deposita em você. Ele confia que você vai prescrever um exercício seguro, que você não vai forçar além do que o corpo dele aguenta, que você conhece o que está fazendo, que você tem o interesse dele em primeiro lugar, e não só o seu lucro ou o seu ego. Quando a gente estudou lá no começo do módulo os tipos de conhecimento, falamos sobre como o profissional precisa distinguir o que é científico do que é achismo. Isso também é uma questão ética. Prescrever um treino ou uma dieta baseado em modismo sem embasamento, prometer resultados impossíveis, vender um produto milagroso que você sabe que não funciona, tudo isso são falhas éticas graves. A ética na educação física aparece em decisões concretas do dia a dia. Respeitar a individualidade de cada aluno. Não expor ninguém a situações constrangedoras. Manter sigilo sobre informações pessoais. Reconhecer os limites da própria competência e encaminhar para outro profissional quando necessário. Manter-se atualizado para oferecer o melhor. Tratar todos com dignidade, independente de idade, peso, condição física ou aparência. Parte 5. A ética profissional e os conselhos. Foi justamente por causa dessa responsabilidade toda que a educação física, quando se tornou profissão regulamentada em 1998, também ganhou um código de ética profissional. Os conselhos, o CONFF, que é o Conselho Federal, e os CAREFs, os conselhos regionais, não existem só para emitir o registro profissional. Eles existem também para garantir que a profissão seja exercida com responsabilidade e ética. O Código de Ética estabelece os deveres e as condutas esperadas de todo profissional da área. E isso protege duas partes ao mesmo tempo. Protege o público, as pessoas que confiam sua saúde a esses profissionais. E protege a própria profissão, garantindo que a educação física seja levada a sério e respeitada como área essencial da saúde. Quando alguém age de forma antiética na área, colocando a saúde de um aluno em risco, agindo com negligência ou usando o conhecimento para enganar as pessoas, não prejudica só aquela pessoa.
prejudica a imagem e a credibilidade de todos os profissionais sérios da área. Parte 6. Ética, prática pedagógica e o fechamento do módulo. Para fechar, vale conectar a ética com as práticas pedagógicas, que é o tema final dessa disciplina. Toda a transformação que a gente estudou no episódio anterior, aquela virada de enxergar o aluno como ser humano integral, não como corpo-objeto, é no fundo uma questão ética. Escolher respeitar a individualidade do aluno, incluir todo mundo, valorizar a cultura de cada um, formar cidadãos críticos. Isso são escolhas éticas sobre que tipo de profissional a gente quer ser. E é por isso que a educação física hoje, orientada por documentos como a Base Nacional Comum Curricular, busca ser muito mais do que ensino de esporte. Ela busca formar pessoas, desenvolver não só o corpo, mas o pensamento crítico, a autonomia, o respeito, a convivência. O profissional ético é aquele que entende que cada aluno na frente dele é uma pessoa completa, com uma história, um contexto, medos, sonhos e limites, e que trata cada um com a dignidade que todo ser humano merece. Esse é o verdadeiro sentido de tudo que a gente estudou nesse módulo: conhecimento, epistemologia, história, evolução da área, ética. Tudo aponta para a mesma direção: formar profissionais que pensam, que questionam, que agem com responsabilidade e que colocam o ser humano no centro do seu trabalho. Fechamento do módulo 4. E com isso, a gente fecha o módulo 4, Introdução à Educação Física. Foi uma jornada e tanto. Começamos entendendo o que é o conhecimento e seus diferentes tipos. Passamos pela epistemologia e pelos grandes pensadores que estudaram como a ciência se constrói. Percorremos a história da educação física da pré-história até os dias atuais. Entendemos a grande virada de 1980, quando a área repensou o próprio sentido, e fechamos com a ética, o que dá alma a tudo isso. Porque no fim das contas, técnica sem ética é perigosa. Conhecimento sem responsabilidade é vazio. E é a junção das duas coisas, competência e caráter, que forma o verdadeiro profissional de educação física. No próximo módulo, a gente entra numa nova disciplina da grade. E seguimos juntos nessa caminhada pela formação completa em educação física. E se você busca não só conhecimento técnico, mas também crescimento pessoal, algo que te ajude a tornar sua vida mais clara e com propósito, eu tenho um livro que pode te ajudar nisso: Mente em Transformação. Você encontra o link direto na bio do meu Instagram, @FabioViegas. A gente se vê no próximo módulo.